Eu tenho muitos versículos para ler hoje e eu vou lê-los de maneira rápida. Preste atenção, acompanhe-nos em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Pai, eu abençoo os teus filhos. A tua palavra diz que a unção que em nós está nos ensina todas as coisas. Eu declaro que os teus filhos serão instruídos pela tua unção nesta noite, ó Pai. Pai, nós confiamos na tua graça, confiamos no espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Jesus. Fala conosco, amado Pai, que o teu bom espírito, a tua boa palavra sejam ministrados ao nosso coração, que os nossos olhos sejam abertos para vermos segundo o Senhor vê, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Já há 2 domingos nós estamos falando sobre a vida interior, como ser de fato guiado pelo Espírito Santo de Deus, como se certificar que é o Espírito Santo falando com você. E hoje eu gostaria de enfatizar um ponto, como o Espírito Santo, ele sempre confirma a palavra de Deus. E nós dissemos para você que você é guiado pela vida interior, amém? Então há uma pessoa morando em você, há uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O Jesus é o Espírito, diz a Bíblia. O Espírito Santo de Deus habita em você. E o Senhor disse que Ele te guiaria a todas as coisas. Ele te guiaria a toda a verdade. Você é milhões de vezes mais forte por dentro do que por fora. Deus te guia por dentro e não por fora. Não são as circunstâncias da vida que definem as suas escolhas, não são as suas crises. Deus não te orienta pelo exterior, mas Ele te orienta pelo Espírito, amém? E é vital que você aprenda isso. É vital para a sua vida, para o seu êxito. Você não precisa depender de conselhos humanos. Você não precisa depender de especialistas para fazer as escolhas certas, mesmo não tendo domínio técnico sobre o assunto. Você pode saber, pela vida de Deus que está em você, o certo e o errado, a escolha que você deve fazer, amém? Eu espero que você tenha exercitado isso. Procure exercitar o seu espírito. O que nós precisamos é crescer na realidade da vida interior. Uma mãe não precisa fazer nenhum treinamento para que seu filho cresça. Basta que ela lhe dê comida, amém? E a criança vai crescer. A Bíblia diz que nós devemos desejar o genuíno leite espiritual para crescer. Então, uma fase de leite, há uma fase de alimento sólido. E a meta de Deus é que todos cheguemos à plena estatura de Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a crescer em vida. O aspecto mais significativo da vida em você é o crescimento. Diga crescimento. E esse crescimento é um crescimento no conhecimento da vida interior. Então Deus te guia. E nós falamos para você que Ele te guia pela presença da paz. Você é um filho da paz. O normal da sua vida é viver em paz. Quando Deus de alguma maneira remove esse sentimento interior da paz, é porque algo está errado. A paz. Falamos para você que você é guiado também pelo testificar do Espírito, que é a intuição. A intuição é um saber interior. Você sabe que sabe, mas não sabe explicar nem porque sabe, mas você tem uma convicção interior. O Espírito Santo te dá esse testemunho. Você também é guiado pela consciência do Espírito, a voz da sua consciência. Eu falei para você como certificar dessas coisas que são relativamente subjetivas. As pessoas naturais sem Deus, elas têm o espírito amortecido. Elas não discernem as coisas espirituais. Elas não conseguem de maneira serem guiadas de maneira real pelo Espírito, porque o Espírito é amortecido. Elas são apenas racionais. Mas você é um filho de Deus, capaz de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém?
Então você sempre tem a palavra do Espírito no seu interior. Você pode saber todas as coisas pela vida interior do Espírito Santo. Amém? Você pode fazer escolhas, principalmente as mais difíceis da vida, sempre acertando. Amém? Porque Deus não programou fracasso para você. Deus só programou êxito na sua vida. Amém? Então o filho de Deus não precisa ser um derrotado. Você não precisa temer o futuro. Deus vai guiar você. Você precisa aprender a exercitar o seu espírito e a discernir como a vida de Cristo em você se manifesta. Ouviu? Como a vida de Cristo se manifesta. É isso que você precisa. Então é isso que nós tentamos ensinar para você nessas mensagens. Eu falei no domingo passado como se certificar disso, dizendo para você que o Espírito nunca contradiz a verdade do Evangelho da Nova Aliança. Amém? Então todo o Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça. O Espírito Santo sempre o confirma. O Espírito Santo sempre te levará a um caminho de luz, a um caminho de paz. Quando o Senhor te guia, Ele também dará provisão. Portas abertas virão na sua vida. O Espírito Santo também pode te dar palavras de profecia, mas as profecias vêm confirmar o que Deus está falando com você, porque Deus é seu Pai e Ele fala diretamente no seu espírito. Por isso você nunca deveria buscar profetas. Nunca. Expliquei isso para você. Ouça a mensagem, nós não temos tempo de repeti-la. E também você tem que aprender a ser humilde para buscar conselho maduro de irmãos, de líderes, de pastores na sua vida. E ter muita cautela, cuidado com as manifestações sobrenaturais espetaculares, porque muitas vezes elas não procedem do Senhor e pode ser até um engano na sua vida. Mas Deus sempre te guiará à verdade interior. Hoje, se você recebe a mensagem no coração, eu creio que você terá respostas que você está buscando. Você vai receber luz no seu coração. Você vai ter entendimento através do seu espírito. Basta você ter o coração aberto, porque do coração procedem as fontes da vida. Amém? Você está de coração aberto para ouvir? Amém. O Espírito então sempre concorda com a palavra. Eu gostaria de falar para você 10 princípios, amém? 10 princípios bíblicos que o Espírito sempre confirmará. Bem, se há explicitamente na palavra de Deus um princípio, você não precisa orar para Deus te revelar a vontade dele, porque o Senhor sempre concorda com a palavra, amém? É por isso que Ele deixou a palavra escrita. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz sobre ela mesma que ela é inspirada, soprada por Deus. Toda a Escritura, ela é apta para corrigir, para educar, para formar e direcionar você. Nos céus, o Pai, a palavra e o Espírito concordam. O Pai, o Espírito e a palavra. A palavra é Cristo Jesus. Amém? Então sempre que você tem a palavra, você tem a verdade absoluta. E se a palavra diz alguma coisa, coloque-a em prática. Dê a palavra primazia. É a autoridade suprema, primeira na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Então, existem momentos na vida que nós ficamos em dúvida sobre muitas coisas. Aprender a seguir esses princípios de direção espiritual, porque você é guiado pela vida interior, eles são chaves para uma vida de êxito. Você não sabe com quem você vai se casar, mas Deus sabe. Deus já destinou alguém, amém? Deus já escolheu o seu trabalho antes de você nascer. Deus já sabe que escola, que faculdade você vai fazer antes de tudo. Ele já sabe quantos filhos você terá e a escolha do nome que você dará. Ele sabe tudo, porque Ele é soberano. Amém? Mas Deus te dá a liberdade de escolha, mas Ele sabe de tudo. E Deus sabe o amanhã.
Deus sabe que aquilo que você está fazendo hoje, se estiver fora da perfeita vontade dele, terá consequências ruins para você. E ele quer te alertar, porque o Espírito Santo constantemente diz. E nós precisamos ter ouvidos para ouvir, amém? Bem, então nós vamos falar desses princípios para te ajudar. Esses princípios são mais destinados aos novos convertidos. Tenho que dizer que você que é já mais maduro em Deus, depois de 3 anos de convertido, você já deveria ser um mestre da palavra. Eu creio que por 3 anos, 3, 4 anos, alguém pode demorar um pouquinho mais, depois de 4 anos, você já deveria expressar um nível de maturidade, de conhecimento de Cristo Jesus e maturidade na expressão da vida interior. 3 anos. Às vezes nós pegamos pessoas com 30 anos de crente e ainda eles precisam de leite, porque Paulo diz que quem toma leite é criança espiritual. Nós nascemos como crianças, mas a meta de Deus é que você cresça em vida, amém? E nós somos uma igreja que queremos te ajudar, até que todos, se você cair, nós vamos pegar na sua mão, os líderes vão pegar na sua mão, o anjo vai pegar na sua mão, os irmãos vão pegar na sua mão, vão te ajudar a levantar, vão te ensinar a conhecer mais a vida de Deus. Primeira coisa, sobre isso que você tem que decidir. Talvez é um lugar que você frequenta, algo que você faz, um relacionamento, algo que você quer fazer. Primeira pergunta é: isto glorifica a Deus? Diga comigo, glorifica a Deus? 1 Coríntios 10, 31. Esse é o segundo texto aqui já. Obrigado. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Veja, palavra apostólica: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Você come para a glória de Deus, você se veste é para a glória de Deus. Eu estava na abertura do Holy Fest e uma jovem perguntou para mim, naquele momento de debate, eu gosto muito de debater com jovens, é muito legal. E tivemos um breve momento e a jovem perguntou: pastor, é certo fazer tatuagem? O que a Bíblia diz? Aí eu fui explicar que o Velho Testamento, que diz para não fazer marcas no corpo, também diz lá para não cortar a barba e coisas assim. Então, por um princípio de interpretação correta da Bíblia, eu não posso tirar um versículo do contexto e determinar algo só porque eu tirei do contexto. Então é errado. Não existe nenhum lugar na Bíblia que fala sobre pode fazer ou não pode fazer essa tal de tatuagem. Mas eu perguntei para ela: isso que você quer fazer, penso que você quer, por isso que você perguntou, ou essa outra pessoa que quer e você está perguntando, não importa, glorifica a Deus. Glorifica. Você vai fazer uma imagem assim estranha, isso aqui é para a glória de Deus. Aí outra pergunta associada a isso: tudo que você faz, fazer então como o Senhor. Colossenses 3,17 diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E outro texto, Colossenses 3:23, 24 diz: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então isso que você vai fazer é para o Senhor, é para a glória de Deus. Amém. Mas se é para alguma coisa que está fora do propósito de glorificar a Deus, então é não. Amém. Veja, o seu trabalho é para glorificar a Deus? A sua atividade profissional glorifica a Deus? Às vezes você vive debaixo de dúvidas e você não sabe. Você não para discernir a vida interior. Muitas pessoas vivem incomodadas dentro de si, atribuladas. Outros vivem debaixo de uma certa condenação, de dúvidas. Pare e pergunte sinceramente:
diante de Deus, se isso que você faz glorifica a Deus. Amém? Você compreende isso? Bem, e o que significa então glorificar a Deus? É simples. Tudo que glorifica a Deus, você é capaz de orar e agradecer a Deus por aquilo. Amém? Então, pastor, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Isso aqui é certo? Isso aqui é correto? Há muitas perguntas que são feitas e as pessoas não sabem discernir o sim e o não, e ainda têm a dificuldade de discernir a vida interior. Eu acredito que muitas pessoas não discernem a orientação de Deus porque elas não param para ouvir. Entendeu isso? Não para ouvir, porque se você se ajoelhar na presença de Deus, porque você está na presença de Deus, você se ajoelhar em qualquer lugar, você está na presença de Deus. Eu digo ajoelhar, um momento de quietude, às vezes deitado na cama, e você fala com o Espírito Santo, você pergunta para Ele, você vai perceber o sim ou o não da vida. Quando você pensa sobre o assunto, quando você simula, às vezes, você realizando aquilo dentro de você, a vida flui ou restringe? Há um incômodo ou há uma certeza? Pode existir desafios, faz parte dos desafios da fé. Às vezes você pode ter alguns temores devido à circunstância, mas quando você olha dentro de você, há uma quietude, é a presença permanente da paz, é o Espírito dizendo sim. Mas veja, se você não consegue discernir isso, o que você faz? Glorifica a Deus? Se glorifica, amém. Amém? Uma outra pergunta que você poderia pensar é o seguinte: se Jesus voltasse agora e você estivesse fazendo exatamente isso que você está fazendo, você se sentiria bem? Não estou falando que você vai perder a salvação, nada disso, mas você se sentiria bem? Você fala, oh Senhor, agora o Senhor podia ter esperado um pouquinho mais, aí eu estaria orando. O que você faz glorifica a Deus. Fazei tudo como ao Senhor. Amém? Amém? Você é um anfitrião? Faça como ao Senhor. Você é um líder? Sirva os irmãos como ao Senhor. Você é um membro? Seja um membro como ao Senhor. Quando você fizer tudo como ao Senhor, de todo o coração, do interior, não pela regra, não pela imposição, mas do coração, para o Senhor, esse é o espírito da excelência. Tudo que fazemos é para o Senhor. Não é para adquirir dinheiro simplesmente, não é para eu enriquecer, não é para demonstrar minha beleza, não é para eu conformar com um determinado grupo, é para o louvor da glória de Deus. Amém? Segunda coisa, qual é a sua motivação? Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja que Tiago está dizendo que você pode fazer uma coisa boa com a motivação errada. A oração é boa, amém? Todavia, ele disse que aqui a oração é com uma motivação no prazer carnal. Quando a motivação é errada, você é capaz de discernir a sua motivação? É capaz, sem se sentir condenado. Você é capaz de receber luz do Espírito. Não é introspecção, não é você ficar avaliando você, comparando você com outro, e isso tudo vai dar margem à depressão, à justiça própria. Nunca se compare a ninguém, mas na presença de Deus, os nossos melhores planos se desvanecem. Aquilo que você pensa às vezes está certo, na luz divina, as falhas são vistas. Você é capaz de, na presença de Deus, na consciência da presença, orar e discernir o seu coração. Se você está falando aquilo porque você está com raiva do outro, porque você está exigindo, porque você acha que merece,
coisas dentro do seu coração que não foram resolvidas ainda. Uma dupla intenção. Você às vezes faz algo apenas para receber reconhecimento. Você deseja uma posição apenas para que os outros te aplaudam, ou que você seja servido. Intenções do coração. Amém? Você é capaz de discernir isso? Você precisa, querido, com toda sinceridade, aprender a derramar o seu coração diante de Deus, porque Deus fala com você. Você não precisa viver na indefinição, não precisa guardar ressentimentos. O amor de Deus que está em você também te limpa de todo medo, afasta todo medo da sua vida. Dentro de você a fé, a poder. O Espírito que está em você é um Espírito de poder, de mente sã, diz a Bíblia. Amém. Você tem um Espírito de poder que habita em você. Sempre que você recorrer ao Espírito, poder dunamis será liberado. Não há circunstâncias que podem vencer você. Não há. Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Mas nós precisamos ser mais sensíveis. Ouviu? A religiosidade, a lei impõe regras. As pessoas são ensinadas a depender de outras pessoas e não de Deus. Nós estamos ensinando a você a ser dependente da vida de Deus que está em você. Muitas respostas para suas questões já estão aí em você. Pare para ouvi-las. Amém? Terceiro, é necessário ou conveniente, 1 Coríntios 6:12, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, corretas. Todas as coisas. Coloque em todas as coisas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então veja, nem tudo que é certo e correto, que todo mundo faz, e que não tem pecado, porque se tem pecado é errado. Mas não tem pecado, pastor, eu posso. Paulo diz, tudo te é lícito. Todavia, nem tudo é proveitoso. Às vezes você pode participar de algum grupo, esse grupo não edifica a sua vida. Você vai descobrir, em tudo que eu vou falar para você, que a meta de Deus é a sua edificação. Até os dons que o Espírito Santo dá, dom de poder, de interpretação e tantos outros dons, Ele dá para um fim proveitoso. O Espírito Santo nunca dá um dom para você ser exaltado. Ele só dá um dom se você estiver disposto a servir o próximo. Porque na mente de Deus, o que é a vida prática da igreja é a edificação de um para com o outro. Amém? Então veja, isso convém? Isso aproxima você de Deus? Ou isso não convém para você? Talvez aquilo que não convém para você pode ser conveniente para outro. Mas você tem que parar e pensar. Se esse tipo de conversa, hoje eu falo conversa porque nós temos muitas conversas virtuais e tantas coisas assim que levam as pessoas à destruição, a relacionamentos frustrados, a tantas coisas, porque a vida de Deus não é ouvida. O Espírito Santo está falando com você, acredite. O Espírito Santo não te condena. Não te condena, mas a sua consciência diz sim, isto é errado. Tua consciência, que é a voz do seu espírito humano, pode dizer: ei, isso está errado. E vai ficar com uma bandeirinha, um flag, sinalizando: isso está errado, isso está errado. Amém? Convém? Quarto, essa questão, essa decisão, seja um evento, seja atividade, seja lugar, seja negócio, seja o que for, promoverá o crescimento espiritual. Lucas 8,14, Jesus diz assim: a semente que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados. Diga, sufocado. Com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer.
Então Jesus está contando a célebre parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus, palavra liberada na sua vida. O solo é o seu coração e alguns tipos de coração. E o Senhor fala aqui que um tipo de solo é cercado de espinhos, e Ele explica que esses espinhos, eles sufocam a palavra. Então veja, tudo que você está fazendo, está inserido, ele produz crescimento em vida, crescimento espiritual na sua vida, ou não? Você gasta às vezes horas num videogame, você gasta horas na internet, horas no Facebook, horas olhando as coisas, você gasta horas nas séries do Netflix. Se você parar e perceber, você vai descobrir que muitas dessas coisas não edificam você em nada, não te trazem crescimento espiritual, mas eles sufocam a palavra de Deus. Eu tenho muita preocupação, os irmãos sabem disso, com os irmãos que trabalham durante o culto. Tenho muita preocupação com as irmãs que trabalham nas salas, estão servindo lá as crianças e não se expõe plenamente à palavra. Nós precisamos deles, precisamos dessas atividades que nos apoiam, que produzem o material para você depois poder ouvir novamente. Mas muitas vezes, se eles não tomarem cuidado, se nós não tomarmos cuidado, eles ficam tão inseridos no que eles estão fazendo, que a palavra aqui é sufocada, não amadurece na vida deles. Uma palavra que não é recebida no coração, por coisas que podem distraí-los, não amadurece. E você entra e você sai. Muitas pessoas, ao não entenderem a palavra não amadurece no coração. Jesus diz que ela é roubada. Então não podemos nos envolver com as coisas que sufocam a palavra. Então nós viemos para o culto para cultuar a Deus. Você não veio aqui para me ver, você não veio aqui para aparecer no vídeo, você não veio aqui porque o lugar é prazeroso. Esse eu tenho certeza que realmente eu estou certo. Você não veio aqui só por causa do irmão. Você vem aqui para cultuar a Deus, para dar a Ele o louvor, a adoração na congregação dos justos. Esse é o motivo. Então, se você vem adorar a Deus, adore a Deus para valer. Abra o seu coração, rasgue-o na presença de Deus, aprenda a liberar as palavras. Sabe, você exercita o seu espírito falando. Ouviu? Falando. À medida que você fala, à medida que você invoca o nome do Senhor, Romanos, Paulo fala que o Senhor é rico para com aqueles que invocam o seu nome. Então você invoca o nome de Jesus. Quando você está louvando ao Senhor, Yoshua, Yoshua, teu nome é poderoso, você está clamando ou louvando ou adorando ao Senhor. Essa expressão de invocar é chamar o nome de Jesus. Isto é vida em você. Quando você toca na vida, você recebe riquezas de Cristo. Todos aqueles que vêm e invocam ao Senhor desta maneira, saem daqui enriquecidos. Você foi transformado, há um nível de glória sobre você, há mais fé dentro de você. Nós somos transformados ao contemplar o Senhor. Sempre que a presença do Senhor está em nosso meio, mergulhe nela, adore-o para valer, fale, clame, chore, não importa a expressão, mas não fique indiferente, porque senão isso é sufocado. Entendeu? Creia que tudo que Deus tem para você é o melhor. Deus tem o melhor, mesmo que a sua vontade diga não. A vontade de Deus é perfeita, as escolhas de Deus são certas, a palavra de Deus é poderosa, e o fim que Ele tem para você é um fim de glória. Decida sempre por Deus. Amém. Decida por Deus, não decida pelo dinheiro, não decida pelo que os outros vão falar,
Não decida pelos seus desejos, pelos seus prazeres carnais. Não decida por isso, querido. Não decida. Decida pela palavra de Deus. Quinta coisa, isso é um hábito escravizador na sua vida. 1 Coríntios 6:12. Deixa eu ler esse texto, pode voltar, desculpa. Hebreus 12:1. Perdão, eu ia falar Paulo, Pedro, o escritor de Hebreus, nós não sabemos quem é, desculpa. O escritor de Hebreus diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, diga peso, e do pecado que tenazmente nos assedia. Não sei se você lembra daquela cola tenaz. Corramos com perseverança a carreira que nos está, sobe aí, proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É isso que o escritor está dizendo. Então Deus traçou uma carreira para você. Ninguém pode correr por você. Sua esposa não pode servir a Deus e você ficar indiferente. Ela ora, eu não. A sua esposa adora a Deus e você fica debaixo da sombra dela. Não, seus pais não podem fazer isso por você. Seus filhos não podem substituir você. Cada um de nós tem uma carreira dada por Deus. E Deus diz que você não tem que andar, parar, sentar. Ele diz que você tem que correr a carreira que está proposta. E você corre a carreira olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Jesus. Você não olha para você, você não olha para as circunstâncias, você não olha para as pessoas, você olha para Jesus. É assim que você tem que correr. Mas o diabo não pode tirar você da corrida, porque uma vez salvo, salvo sempre. Mas ele pode colocar pecados e pesos na sua vida. Pecado, você sabe, é pecado. Então pecado, isso é pecado. É declarado. Você não quer pecar, ninguém quer pecar. Se você nasceu de novo, você odeia o pecado. Amém? Se você nasceu de novo, você está estragado por mundo. Não tem como. Não há mais conciliação nenhuma entre você e o mundo. Não há. Mas eu estou lá meio desviado. Dá desviado, daqui a pouco vai fazer a rotatória e volta. Porque uma vez que você é de Deus, você é luz. Amém? E lá são trevas. Não é compatível. Mas preste atenção. Pecado é fácil definir e decidir sobre ele, mas pesos nem sempre. Pesos tem a ver com o que convém. Pesos tem a ver com o que gera crescimento ou não na sua vida. Ouça, querido, a proposta de Deus para você é que você cresça até alcançar a plena estatura de Cristo. Isto não é para mim que sou pastor de título. Isto é para todos os membros. Não sou eu somente chamado a orar, a ter relacionamento com Deus, a exercitar a autoridade de Cristo Jesus, a expressar a vida de Deus. Não, você, cada um de nós, do mais novo ao mais velho, fomos chamados para sermos como Jesus. Você tem que repreender esse pensamento clerical mentiroso, diabólico da sua mente, que alguns foram chamados para fazer a obra, e você é um mero espectador, você é um mero que veio sentar no banco e ir embora e não fazer diferença nenhuma. Essa é a maior mentira, esse é o anestésico, o próprio veneno do diabo. Você é um rei, um sacerdote, você nasceu para dominar a terra pela vida de Deus que há em você. Não existe lugar para fracassos. Nós erramos, mas Deus não programou fracasso. Deus programou vida de poder. Amém? Então se liberte de pesos. Eu não sei o que pode ser peso para você, mas tenha certeza, se colocar 5 quilos nas minhas costas, essa corrida aqui eu não consigo fazer muitas vezes. Se colocar muito peso nas suas costas, em algum momento você vai chegar e vai falar: não aguento mais, estou entregando a célula.
Sabe, a vida cristã é uma maratona. Eu costumo exemplificar, você tem uma mochila, é igual aquele O Peregrino, você assistiu o filme, né? Tem uma mochila e acontecimentos, tribulações, problemas ocorrem, tem uma pedrinha colocada lá. Você não resolve, você deixa ela lá, outra vem, você não resolve, o Espírito Santo está falando com você, ele manda pessoas falarem com você não resolve, e de repente o peso é tão grande que você não aguenta mais. Aí você tem que pegar aquilo e jogar fora. Você tem que pegar o seu casamento e desfazê-lo. Você não aguenta mais ir para a célula, não aguenta mais liderar aqueles irmãos. Alguma coisa aconteceu e você não aguenta mais. Mas veja, preste atenção. O diabo, ele não destrói na primeira instância. O diabo não pode fazer nada contra você se você aprender a discernir os intentos do diabo e a discernir a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. A queda é uma descendente. Ele veio matar, e isso pode demorar meses. Ele veio roubar, ele rouba alguns valores de você. Ele rouba a sua participação na comunhão da igreja. Ele rouba e mina. Você perdeu o brilho. Você não tem aquela esperança ainda dentro de você concretizada. Você começa a desvanecer em fé. E o diabo rouba. Depois de roubar, morte entra. Morte é um segundo nível da ação do diabo na sua vida. Tudo que se opõe à vida é morte. A árvore do certo e do errado, Deus disse, o dia que você comer dela é morte. Você começa a julgar pela razão, pela crítica, e não há mais aquele amor manifesto no meio dos irmãos, e depois o diabo destrói. Então destruir não é o primeiro nível da queda, é roubar. Ouviu? É isso que o diabo faz. Será que você não discerne isso? Será que você não percebe que o diabo está roubando? Está roubando de você a visão que Deus tem sobre você, a visão que você deveria ter sobre seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Ele começou a minar, ele tira pequenas coisas, mas se você deixar, ele vai destruir. Então você tem que se desfazer de pesos, amém? De roubos do diabo. Quinto, é um hábito escravizador. 1 Coríntios 6:12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Presta atenção agora. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Diga dominar. Por nenhuma delas. Dominar. Veja, quando algo começa a dominar você, quando você diz assim, eu não consigo ficar sem, isso está dominando você. Nada pode dominar você. Nada. Você pode viver uma vida jejuada. Sabe como é isso? Nunca faça tudo o que o seu corpo quer. Nunca. Domínio próprio é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Nunca deixe a sua carne, os seus pensamentos soltos para determinarem o que você tem que fazer. Quando você usar a frase, isso eu não consigo deixar, ou se eu não, existe tantas coisas. Uma vez eu fui com o irmão na praia, isso deve fazer milhares de anos. E eu e a Rosana, recém-casados, eu me lembro, pagamos tudo para ele. Ele foi no nosso carro, pagamos tudo para ele. E aí chegamos àquele negócio, o almoço mais rápido possível, eu nunca esqueci disso. E aí sentamos na mesa, ele viu, tinha arroz, não sei mais o que, se era peixe, sei lá o que, não tinha feijão. Ele disse, eu não como sem feijão. Bem, eu achei muito engraçado, porque o feijão domina ele. Amém? 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 Nada pode dominar você. Acredite, se alguma coisa dominar você, o sexo não pode dominar você. Você valoriza o quê? Não, eu não posso deixar isso. O dinheiro domina você?
O sucesso, o êxito, é isso que domina você. Se alguma coisa domina você, isso é algo que não convém. Paulo disse: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se você não consegue ficar sem, faça um jejum disso. Ouviu isso? Não deixe o seu corpo mandar. Não deixe. 1 Coríntios 9: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Esse que vai levar é você. Sou eu. Cada um vai levar. Mas correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo. Isso não é ascetismo, como algumas religiões pregam. Não é chicotear o corpo, colocar condições que ferem o corpo. Paulo é um ser espiritual como você, porque nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. O corpo é colocado aqui como um objeto direto. Então, como se fosse essa mesa, eu esmurro essa mesa. Se você fosse o verdadeiro, se você fosse o corpo como verdadeiro, Paulo diria algo assim: eu esmurro a mim mesmo. Mas você não é esse corpo. Esse corpo é só uma habitação temporária na terra. Não a deixe dominar você. Não deixe a sua mente associada ao corpo dominar você. Suas emoções, sua carência. Há muitas pessoas que são extremamente carentes. Há mães que não liberam seus filhos de carência, ficam até doentes, manipulam doenças assim. Liberte-se disso. Paulo diz: reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então veja, você está na corrida, mas corra de tal maneira que alcance o prêmio. Amém? Vou dizer uma das chaves para você alcançar o êxito na vida de Deus: aprenda a resolver as coisas. Amém? Aprenda a resolver as coisas. Aquilo que o Espírito Santo colocar em você, levante-se de madrugada. Eu já mostrei isso para vocês lá em Abraão. Quando Deus pediu o filho Isaac, ele se levantou de madrugada. Era algo tremendo para ele fazer. Mas prontidão, o Espírito sempre é pronto. Resolva. Não procrastine, que é um mal. Amém? Mas qualquer coisa que escraviza você fisicamente, mentalmente, espiritualmente, corte. Amém? Porque a Bíblia diz que você não tem que ter nada que domina você. Ah, pastor, posso ou não posso? Se você gasta horas nisso, se não consegue se deixar, é errado. Sexto, estabelece um compromisso. 2 Coríntios 6,14 diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que ligação, que julgo, sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Quem é a justiça? Você. Ou que comunhão da luz com as trevas? Quem é a luz? Você. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Quem é Cristo? Você. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Quem é o santuário de Deus? Você. Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você é a habitação de Deus, santuário de Deus. Você é luz. Não é possível misturar luz com trevas. Não é. Pastor, o que você me diz? Sim ou não? Eu não digo nada. Eu só estou te instruindo. Eu tento te ensinar a ouvir a vida interior. Eu não consigo, pastor. É julgo desigual. Vai estabelecer um compromisso espiritual? Vai. A Bíblia diz: não. Não. Ah, mas eu gosto dele. Mas a Bíblia diz: não. Pastor, e agora o que eu vou fazer? Espere ele se converter. Não entre antes. Acredite, Deus tem razão. Deus sempre tem razão. Amém? Então não queira disputar com Deus. Não queira demandar com Deus. Você sabe que Deus tem a vontade perfeita e a vontade permissiva.
Ah, pastor, mas Deus permitiu. Mas não é a vontade perfeita, é a vontade permissiva. Ele permite você fazer tudo que você quiser, absolutamente tudo, mas não significa que é a vontade perfeita dele. Nós queremos fazer a vontade perfeita de Deus. A única maneira de você experimentá-la é transformando a sua mente. Você tem que pensar como Deus pensa, porque se você pensa segundo o mundo pensa, você vai sim fazer associações com as trevas. Isso vai ser um problema na sua vida. Amém? 2 Coríntios 6:17, Paulo fala, 6:17, isso. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Separai-vos, pois, diz o Senhor. Você é um nazireu, você não pode tocar na morte. Isso pode comprometer a tua unção, o teu propósito, pode te furar os olhos e você perder a visão. Ore para que o Senhor te guarde, guarde o seu coração, pede para Ele fazer isso. Não entre em qualquer uma, não acredite em tudo. O ingênuo acredita em tudo, diz a Bíblia, mas o prudente vê o perigo e se desvia do mal. Entrar em discussão é tolice, diz Provérbios. Sábio é quem evita o mal. Não responda aquele que te agride na medida que ele falou, porque se você responder na medida, você é tolo como ele. O sábio sempre evita o mal. No que depender de você, tenha paz com todos, disse o Senhor. Amém? O que a Bíblia ensina, nem precisa orar, pratique-a, decida pela palavra. Amém? Você está me entendendo? Amém. Glórias a Deus. 7. Levará a tentação. Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, toda tentação é má. Toda tentação é algo que vai te levar para o mal e nunca para o bem. Não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, verso 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça é desejo no coração, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O segundo estágio da queda, para destruir. É isso que o diabo faz. Jesus veio dar vida e vida em abundância. Jesus não veio te dar código de ética, sim, não. A árvore do conhecimento do bem e do mal, você depende da razão. Isso é certo ou isso é errado? A árvore da vida, que é o padrão de Deus para você, é se a vida interior flui, se a unção testifica, ou se ela incomoda, restringe. E ela sempre estará em concordância com a palavra. Quando você sabe da palavra, quando você tem os princípios da palavra, creia, é a vontade perfeita de Deus, sempre, atemporal. Amém? Tentação. Deus não pode ser tentado pelo mal. Existe provação na Bíblia, existe tentação na Bíblia. Tentação é algo maligno, carnal, demoníaco para o mal. Provação é algo que Deus permite para provar a sua fé e gerar em você maturidade. Amém? Então Deus nunca tenta, mas Deus prova corações, diz a Bíblia. Existem provações, Deus as permite para nos gerar motivação para mudança, maturidade espiritual. Amém? Aleluia. Amém. 8. Tem aparência do mal. Esse texto eu precisaria ler na revista corrigida, mas não tem. Pode colocar 1 Tessalonicenses 5:22, diz: abstendo-vos de toda forma de mal. Aí tem strong, vê se forma dá para, não, ninguém vai conseguir enxergar. Bate forma. Não, forma, aí. Forma é aparência externa ou exterior. Aparência externa é a palavra original na revista corrigida, diz: abstém-vos
de toda aparência do mal. Diga aparência. Veja, se algo que você pratica, que você faz, traz aparência do mal para os outros, é não a resposta. Sai disso. Não tem que ser santo. Você é santo pelo sangue de Jesus. Não tem que ser somente santo, tem que aparecer santo. Parecer santo, ter aparência de santidade. Entendeu isso? Algo interessante em João capítulo 3. Olha como o Senhor se guardava em santidade. Jesus se encontra com um homem, Nicodemos, no lugar privado à meia-noite. Em João 4, capítulo seguinte, Jesus se encontra com uma mulher samaritana no lugar público ao meio-dia. Imagine se o Senhor fosse visto à meia-noite com a mulher no lugar privado. Nos filmes eles já estão dizendo que Jesus tinha um caso, amoroso com Maria Madalena. Imagina o que eles não diriam. Então veja, querido, querida, você deve olhar a sua vida e saber que Deus diz que você tem que se abster de toda forma do mal. Algumas pessoas falam, não, eu estou lá com a pessoa, mas nós chegam a me dizer isso, já ouvi muitas vezes, eles moram juntos, mas não tem nenhum tipo de relacionamento, marido e mulher, porque eles não são casados e Deus é contra o amaziamento. A Bíblia é clara em dizer isso. Jesus no poço com aquela mulher samaritana, ele falou, vai chamar o seu marido, e ela falou, eu não tenho marido. Ele falou, isso disseste com verdade, porque 5 você teve. Ou seja, Jesus reconheceu 5 casamentos, mas esse não é teu marido. Ela vivia fora da aliança de casamento. Então o Senhor não reconhece amaziamento como casamento. O mundo pode reconhecer, mas Jesus não reconhece. Então se você quer viver a plenitude de Deus, tem que casar. Mas tem que casar, porque Deus aprova o relacionamento sexual somente debaixo da aliança do casamento. Amém? Mas eu já ouvi pessoas falar, não pastor, nós estamos morando juntos, mas não tem nada. Aí eu brinco falando, mas o vizinho imagina que tem. Eu falo, o que tem a ver com o vizinho? Abstém-vos de toda aparência do mal. Se você for visto dando carona para uma irmã à meia-noite, pastor, mas é toda carona para a irmã à meia-noite. Mas se o vizinho vir, vai falar, quem é esse homem que deixou ela aqui hoje? Ei, isso é para os novos convertidos, amém? Mas é bom você lembrar disso. Aparência do mal. Então você é uma referência para o mundo. Acredite em tudo que você faz, da maneira como você lida com os negócios da vida, como você lida com o seu dinheiro. Você não pode lidar como os demais. Tem coisas que supõem aparência do mal. Isso é para os outros. Não, Deus conhece o meu coração. Sim, mas não é isso que o texto está dizendo. Ei, cresça. O texto está dizendo, se é aparência do mal, sai disso, fuja disso, seja o que for. Diveste ao que como, ao que frequento. Se você quer agradar a Deus e viver inteiramente para o seu agrado, como diz Paulo, você precisa perceber na sua vida o que é aparência do mal. Amém? Bem, 9, viola sua consciência. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Repita comigo, tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Eu me lembro uma vez que nós estávamos num nutricionista, e eu nunca esqueci essa frase. Ele disse assim para nós: se você tem dúvida, não coma. Nunca esqueci. Pode ou não pode? Tem dúvida? Não faça. Pastor, se você fizer algo, você tem que ter plena convicção de fé.
Porque se você não a tiver, o diabo vai martelar condenação, culpa em você, e você não vai prosperar. Ele vai paralisar você no caminho, ele vai segurar você na corrida, ele vai sufocar tanto você, como diz Pedro, que ele anda ao redor tentando, a expressão lá é sufocar você, por causa da sua consciência. Consciência. Eu li vários textos sobre a consciência para você, acho que domingo passado. A consciência, pelos apóstolos, era extremamente valorizada. A igreja primitiva, sempre Pedro, João e Paulo valorizaram a consciência. A consciência é a voz do seu espírito, onde o Espírito Santo vive e se misturou. Nunca negligencie a voz da sua consciência. Muitas pessoas fazem bobagem só porque não param para perguntar para Deus. Eu falei para você de várias pessoas que eu li, vários empresários, homens de negócio, eles simplesmente paravam, às vezes em reunião. Alguns têm um testemunho que estavam em reunião, não tinham nenhum problema de falar isso para os outros: eu preciso orar aqui. Eles paravam e oravam: Senhor, sim ou não? E aí o cara falava: anda, se não for hoje, perdeu o negócio. Ele falou: então é não, porque Deus não tem pressa. Tem esse negócio de compra agora, senão você vai perder. Se tem isso, não compre, não faça. Amém? Mas eles oravam. Muitas pessoas diziam: não é um bom negócio. Mas eles sentiam a vida, dizendo sim, a paz interior. Pensavam naquilo e decidiam pela paz interior, olhando para dentro, voltando-se para o Espírito, e faziam negócio. E sempre acertaram nos negócios. Isso não começa da noite para o dia, mas se você não começar, você nunca chega lá. Toda grande caminhada, todo 10 quilômetros que você quer atingir de caminhada ou corrida, começa com um passo. Você tem que aprender a exercitar o seu espírito. Por isso que você tem que aprender a adorar a Deus. Precisa aprender a orar em línguas, a invocar o nome de Jesus, aprender a dizer amém, amém Jesus, aleluia. Porque estas coisas manifestam a vida que há em você. E essa vida se manifestando transforma a sua vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. 1 Timóteo 1,19. Paulo diz a Timóteo: mantendo fé e boa consciência, consciência pura, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Eles rejeitaram. O Espírito estava falando interiormente. Se eles parassem e ouvissem, eles teriam o não de Deus, ou o sim de Deus, depende do caso. Mas não pararam, simplesmente não pararam. Eles foram pela razão. O homem natural é extremamente irracional. Ele não depende da vida de Deus, porque ele não a tem. Mas você tem a vida de Deus, querido. Deus está em você, e Ele é Deus, sabe tudo. Se algo incomoda você por dentro, pare para orar, por favor. Por favor, quando você sentar diante daquele filme, daquela novela, pode tudo, mas checa a vida interior. Só faça isso, feche os olhos para não se distrair. Olhe para dentro de você. Incomodou, aquelas cenas te incomodaram, geraram em você algum sentimento ruim? Pare, é morte. É morte. A meta de Deus é que todos cresçamos. Amém. Já é hora. Jesus disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você ainda não entendeu? Quem vê a mim vê o Pai. E Jesus ficou com eles 3 anos e meio. 3 anos e meio é muito tempo. Está na hora da gente crescer, deixar as coisas rudimentares para nos aprofundarmos na palavra da justiça. Amém. Na obra consumada de Cristo Jesus, e sermos mestres, como diz a própria palavra. Devido ao tempo transcorrido, nós devemos ser mestre, porque a vida de Deus está em você. Está em você. Aprenda
a ter intimidade, a comunhão com o Espírito Santo a cada dia. É simples isso, mas é um exercício contínuo. Olhar para dentro, sentir a vida de Deus. Falou alguma coisa, falei, mas é isso mesmo, precisava ouvir. Mas você olha para dentro e sentiu que ficou mal, pesou-lhe o coração, diz Davi. Quando ele fez uma coisa, pesou-lhe. Essa expressão, é difícil definir as coisas subjetivas do coração, do espírito. É difícil porque tudo a gente pensa no natural, na alma, nos sentimentos dela. Mas a Bíblia usa essas expressões. Pesou-lhe o coração. Falei algo para o irmão, mas puxa, pesou. Mas o que eu falei é certo, ele precisava ouvir. Mas pesou é errado. Alguém veio compartilhar com você, jogou as frustrações, o ponto de vista dele. Você pode até concordar com ele e dizer, você tem razão. Mas depois da conversa, se você ficou mal, está errado. A vida está dizendo, está errado isso. Tira isso de dentro de você. Você entende isso? Vida. A vida de Deus. Deus em cuja presença estamos. Quero desafiar você, nesse mês de março, como os jovens foram desafiados, fique escrevendo no WhatsApp, o Deus em cuja presença estou. Você está na presença de Deus. Por quê? Porque isso vai sensibilizar a sua consciência para a presença. Amém? Para a vida interior. Você vai chegar no lugar e logo vai perceber, alguma coisa está errada aqui. Você não sabe o que é. Então você para, você dá a volta, você vai orar um pouco. Você não entra escancarrado em qualquer lugar, de qualquer jeito. Não faça isso. Eu conheci irmãos, eu me lembro de um. Deus o libertou da prostituição, das drogas. Ele foi tocado. E aí prontamente, um mês depois, ele falou, não, eu vou voltar lá e vou ganhar aquelas prostitutas para Jesus. E eu me lembro que eu disse para ele, não faz isso, espera um pouco. Um pouquinho mais. Ele falou, não, eu vou lá ganhar as prostitutas. Ele foi e nunca mais voltou. Ficou lá com elas de novo. Amém? Decidir pela vida. O Espírito restringiu Paulo, impediu Paulo, proibiu Paulo. Paulo estava Troade, uma porta grande se lhe abriu, mas o espírito dele se inquietou, ele diz, porque ele não encontrou Tito. Então ele saiu de lá. Amém? Vida interior, vida de Deus, querido, amém? Quando você recebe o ensino certo, a vida de Deus, quando você ouve o ensino religioso da lei, que gera condenação e culpa, que afasta você do amor de Deus, que põe você em dúvida, esse não é o evangelho de Cristo, não é. Esses pensamentos malditos que querem roubar de você o que você verdadeiramente é, a sua posição, a sua identidade no Senhor. Lança fora isso, lança fora, considera. Você tem que aprender a considerar. Paulo fala, considerei isso esterco, considerei isto, eu deliberei. Tem coisas que você tem que deliberar, decidir, deliberar, resolver. Amém? Por quê? Porque você anda pela fé, você decide pela fé, pela palavra de Deus. Há muitas pessoas que distorcem a mensagem da graça, infelizmente. Muitas pessoas, parece que eles viviam escravizados, assim, sempre tiveram desejo, mas quando eles aparentemente entenderam que eles podem fazer o que for, que o amor de Deus não diminui e que o pecado já está perdoado, eles falam, uau, agora a cobiça que eu quero eu faço. Que isso? Jesus morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados, não para nos inserir nos pecados. Lembre-se, nem só pecado conta. Para você ser um vencedor, conta aquilo que é peso, aquilo que não convém. A origem e o propósito contam para Deus. Você pode levantar a mão, porque todo mundo está levantando, porque o líder te pediu para levantar a mão. Levante a mão, irmãos. Não estou dizendo que é errado. Ele só levantou a mão. Que adianta você levantar a mão se você está com as mãos baixadas dentro de você? Que adianta eu falar para você, diga amém, você fala amém, esse pastor chato, responde logo, senão ele fica esperando. Que adianta? Vou dizer para você, não adianta nada. Entende isso? As coisas de Deus têm que ter origem no seu coração. Se você tem um coração para Deus, seja sincero e simples.
Coloque para Ele as suas frustrações, as suas lágrimas, as suas dúvidas, as suas indefinições. Mas simplesmente seja sincero diante dEle. Porque Deus toca um coração sincero. Ele está perto de um coração contrito, diz a Bíblia. Amém? Bem, consciência, isso é muito importante. Então, se algo que você faz fere a consciência, você deve deixar. Amém? E por fim, 10º ponto, aquilo que você faz ou quer decidir sobre afetará os outros negativamente. Eu quero que você preste atenção, por favor, nesses versos. Romanos 14:13, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Aumenta o retorno para mim. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, por causa da tua comida. Então presta atenção, vou te dar o pano de fundo histórico rapidamente. Romanos, Coríntios, eu vou ler as duas cartas. Nos dias de Paulo, os pagãos, eles tinham seus templos e sacrificavam animais. Eles colocavam em cima de um animal em cima de uma grelha, e o ofertante vinha e se colocava embaixo da grelha. Eles matavam o animal e o sangue caía sobre o ofertante. Ele foi purificado. E aí o animal estava lá. E o que eles faziam? Como o mamão sempre vence, o dinheiro sempre vence, eles vendiam o animal nos açougues. E aí os irmãos sabiam disso. Quando iam ao açougue comprar carne, Paulo instrui. Eles estavam em dúvida: eu como ou não como? Aquele animal foi oferecido a Exu Caveira, Exu da morte. Aquele outro foi ao Beelzebul, maioral dos demônios. Foi oferecido. Esses nomes de demônios, às vezes Astarote, Diana, principados, as pessoas ficavam possessas por demônios no ritual. E aí eles vendiam a carne. Os irmãos, então, nós compramos ou não compramos? Eles tinham dúvida. Imagina os nossos dias, que você passa em alguma praça aí e tem lá uma galinha e uma farofa e uma vela. Você pode ter um jantar à vela. Você sai do culto tarde, e aí tudo fechado, foi num lugar fechado, não deu para comer, não tem nada em casa. Você virou a esquina e viu lá 2 galinhas lindas. Você fala: querida, vamos parar e jantar à luz de vela hoje? Sei lá, se não tivesse o aspecto de higiene, vamos dizer assim, você pega a galinha, pega a farofa, leva para casa e leva a vela também. E põe lá, e você vai tirar ali a farofa, aí tem um cartãozinho assim: consagrado a Exu da morte. Você fala: esse foi o Exu da morte. Aí você tira o outro lá ao tranca tudo. Bom, já é o tranca tudo. Faz a comida e come uma bela galinha, um frango e uma farofazinha. Você come? Essa é a questão. Essa é a questão que Paulo tinha aqui, e ele estava explicando para os irmãos. Então eu vou ler os textos, mas vou te explicar. Paulo disse que ídolo não é nada. Então, se a sua consciência não pesa e você faz por fé, coma a galinha e fique em paz. Mas se na hora de deitar te der uma certa dor de barriga, aí logo vem o pensamento: é o Exu. Senhor, me perdoa porque eu comi. Senhor, me perdoa, Senhor. Aí amanhã bateu o carro, aí você fala: é o tranca tudo. Eu não devia ter comido. Olha o que aconteceu. Bem, Paulo está dizendo: se você tiver dúvidas, não coma. Porque senão a sua consciência, que é sensível, vai ser maculada. Ouviu isso? Mas se comer, você tem que ter uma consciência que aquilo não toca em você. Você dá graças a Deus, e tudo que é dado graças, diz a Bíblia, é santificado. Por isso que você deveria dar graças sempre antes de comer.
Porque não importa de onde veio, quando você dá graças, santificado é. Amém? É o que a palavra ensina. Bem, aí então alguns irmãos estavam nessa dúvida. Esse é um texto. Outro texto é o verso 21 e 22, aí mesmo, verso 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Eu não sei se o texto já é claro para você. Aí Paulo está dizendo: olha, você comeu, para você tudo bem, eu posso beber, comer, e a minha consciência é livre, eu sei que isso não me afeta, eu dei graças a Deus, é para louvor do Senhor que eu faço isso. Você ora e fala: Senhor, muito obrigado por isso, eu vou fazer isso, e isso é para a tua glória, e você faz com liberdade. Mas tem um irmão mais novo ali, ou mais velho, não sei. Paulo diz da consciência fraca. Ele olha para você que é dotado de saber, porque você já tem assim uns 3 anos com Cristo, e fala: uau, olha o que ele está fazendo. Ele está comendo, ele está bebendo. Se ele está fazendo isso, então eu posso também. Ele vai e faz. Só que ao fazer, a consciência dele é golpeada. Oi, som, regula aí, obrigado. Bem, o seu irmão te vê fazendo aquilo, e ele, por ser mais fraco na fé, é golpeado, ele é condenado pela sua atitude. Então Paulo diz: se você sabe disso, não coma e não beba, porque se você fizer isso, você pecou contra Cristo. Amém? Onde está isso? Vamos rapidamente. Romanos 15, 1 e 2 diz: ora, nós que somos fortes, melhor o som, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Não estou nem aí com ele, importa a minha liberdade. Errado. Isso não é vida de Deus. Você não vive para você. Se o que você faz ofende o seu irmão, mas ele é muito imaturo. Mas a Bíblia não diz se é maturo ou não. Diz que você deve abrir mão para agradar a ele naquilo que for para edificação. Diga edificação. Verso 2: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Se o seu beber escandaliza seu irmão, não beba. Porque se você beber e a consciência dele for golpeada, você pecou contra Jesus. E alguns gostam de falar: não, eu não estou vendo ninguém aqui, mas põe no Facebook. Aí tem milhares de irmãos vendo você. Põe no Instagram, e os irmãos lá curtem. E eles não entendem, porque você é tão dotado de saber, e ele não entende. 1 Coríntios 8:4 diz assim, estamos encerrando: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, aleluia. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Amém? Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se.
Entendeu isso? O texto para mim é claro. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Bem, eu preciso de som aqui, ficou muito ruim, sem retorno, eu forço muito minha voz. Eu me lembro de um jovem, uma vez eu cheguei no prédio da igreja, e ele estava com uma camisa de uma caveira, assim, cheio de caveira, uma jaqueta preta. E aí o outro grupo de jovens estava lá: não, você não pode usar isso, isso é morte, por que você usa o símbolo da morte? Usa o símbolo da vida. Ele falou: isso aí não significa nada, é só uma caveira, eu acho legal, não tem nenhum problema. E eu cheguei, aí os jovens que gostam de tirar dúvida me pegaram lá no grupo e falaram: pastor, vem cá, me ajuda aqui. E aí eu falei: oh Jesus, né? Sim ou não? Eles querem saber, pode ou não pode? Aí eu expliquei para ele. Falei para ele: escuta, citei esse texto para ele. Se o teu comer, se o teu vestir, uma caveira aqui, uma caveira lá, agride os irmãos, a Bíblia diz que você golpeia a consciência deles, e você deve abrir mão daquilo que te agrada para a edificação do irmão. Ele entendeu e falou: obrigado, pastor. E nunca mais vestiu. Amém? Mas alguns podem dizer: o que tem a ver com meu irmão? Você só é membro do mesmo corpo, e só alcançamos a plenitude de Jesus se formos um em unidade. Se você não se importa com o seu irmão, é porque você não se importa com você. Porque quando você descobre o quanto você é amado, você se sente amado, e você ama com o amor que é amado. Amém? Então não vivemos para nós, nós vivemos para o Senhor, e nós vivemos para o bem e agrado do nosso irmão, deste irmão, do irmão lá da célula. Nós vivemos uns para com os outros, nós vivemos em amor, em instrução, em sabedoria, uns para com os outros, segundo a lei da vida do Espírito Santo. Você é livre para fazer qualquer coisa que não agrida a consciência do seu irmão. Amém? Porque alguns dizem assim: não, agora eu estou na graça, agora pode tudo. Mas tem alguém que fala: não, mas será que isso é a graça? E a consciência deles é golpeada. Você entende isso? Encerramos 1 Coríntios 10, 23. Tudo o que você fizer, lembre-se, se edifica a você e ao próximo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Edificar, a palavra tem a ver com a construção civil. Toda a meta de Deus é o seu crescimento em vida, como eu te disse. Então Paulo diz que se eu destruo aquilo que edifiquei, eu sou um transgressor. Imagine que você está fazendo esse muro, e aí você um dia edifica até metade, no dia seguinte você destrói a metade. Aí você edifica no outro dia, e depois você destrói. Vão passar anos e anos, e o muro não sai do lugar. Porque você torna a edificar o que destrói, ou você destrói o que edificou. Você sempre tem que ter em mente que o que Deus está fazendo em você é glória sobre glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai sendo mais e mais forte, até ser dia perfeito, como Ele é. À medida da estatura de Cristo, a unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa é a meta de Deus para você e para mim. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. É muito importante
você aprender a ouvir a voz da sua consciência. É muito importante, porque o Espírito Santo quer guiar você para um caminho de êxito, de sucesso. O Espírito Santo, eu sinto o Espírito Santo falando nessa hora, que há pessoas aqui que precisam cruzar esta porta. Você não leva muito tempo para cruzar uma porta. Você não leva 5 minutos para cruzar uma porta. Mas uma porta te coloca num cenário totalmente diferente. Você entra na sua casa, é um cenário totalmente diferente. E Jesus disse que nós entramos pela porta e seguimos pelo caminho. Há um caminho, e eu sinto que isto é profético, que Deus quer que você percorra, mas Ele te chama a cruzar esta porta. Eu não sei o que é, mas o Espírito falará com você. Não tenha medo de seguir a voz interior. Muitas vezes, em lágrimas, você vai ter que abrir mão da sua própria vontade. Mas esse não é o prazer da sua vida? Quantos aqui querem fazer a vontade perfeita de Deus? Você pode dizer amém? Amém? Mesmo que não seja igual à sua? Amém? Amém? Porque quando você decide pela vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita. Mas sabe o que o diabo questiona? Ele questiona sempre a bondade de Deus. Ele disse para Eva: se Deus fosse bom e Ele realmente quisesse que vocês fossem como Ele, Ele não restringiria. Você sabe, sempre que há restrição e proibição, há pecado. Sempre. E aí Ele contou que ela deveria ser igual a Deus. Você sabe que eles já eram. Mas o diabo colocou em xeque a bondade de Deus. Por que que Ele faz assim se Ele é bom? A vontade de Deus é boa, mesmo que aparentemente para você não seja agora, mas ela vai se revelar à medida que você decidir por ela, cruzar essa porta. Amém? Eu queria orar assim por você. Eu sinto o Espírito me falar sobre restauração. Restauração. O Espírito quer restaurar. Atrás dessa porta, para alguns, há restauração. Mas você precisa cruzá-la. Como? Você tem que decidir. Amém? Deus não vai decidir por você. Os anjos não vão decidir por você. A decisão é sua. Você decide pela vida ou pela morte. Você decide por ouvir ou não. Você tem que decidir. Você tem que decidir sair do seu lugar. Você tem que simplesmente agir em fé, mas decidir agir. Amém? Não pense que Deus vai pegar você, vai chacoalhar você, ou que as coisas de Deus caem na sua cabeça como goiabas maduras. Você precisa estar lá. E o único que pode te levar lá é o Espírito Santo. Só Ele pode te levar ao lugar certo, na hora certa. E você precisa depender dEle. Precisa decidir depender do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Quantos estão dispostos a cruzar essa porta, a ouvir do Espírito Santo e a entrar no novo cenário? No novo cenário, a ouvir seu coração, sem medo de Deus. Você se aproxima do Pai sem medo. Ele não te condena, Ele não te culpa, mas você tem que aprender a ouvir o seu coração. Há muitas pessoas que julgam pelos ressentimentos e amarguras. Está na hora de você resolver isto, querido. Eu sinto o Espírito dizer para alguém aqui que está na hora de você resolver isto na sua vida. Ressentimento, amargura,
a justiça própria que te faz achar que você é o certo e todo mundo errou, você tem que abandonar isso. Abandonar isso e cruzar pela porta para ouvir o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, ore, enquanto eu oro por você também. Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra liberada ao coração dos teus filhos nesta noite. Espírito Santo, eu creio, nós cremos que a palavra não voltará vazia para ti, mas prosperará naquilo para o qual o Senhor enviou. Traz luz, Senhor, às nossas trevas. Manifesta, Senhor, a convicção pela fé no coração de cada um. Queremos seguir a tua direção, Espírito. Queremos seguir a tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Abrimos mão daquilo que for necessário. Rejeitamos, nos abstemos daquilo que for necessário. Mas viveremos para a tua glória, para o louvor da tua glória, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Levante uma das suas mãos e diga comigo: Pai, tudo que eu fizer será para a tua glória. Se há algo na minha vida que não é para a tua glória, eu quero te ouvir. Nesta noite eu decido obedecer e te seguir. Amém. 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 Aleluia. Queria que você orasse pelo seu irmão, só confirmando essa palavra. Ore por ele nesta linha. Em nome de Jesus, eu confirmo que você seguirá a voz do Espírito.